movimentação e transferência de paciente à beira-leito. Antes e após de abordarem o paciente para realizar a transferência, é necessário seguir as normas de precaução, como higienização das mãos, avaliar o ambiente se este é próprio para realizar o movimento, se o paciente possui equipos ligados a ele, para estes não ficarem tracionados pelas posições das grades ou pelo corpo do próprio paciente. O paciente deve ser informado de todo o movimento que será realizado com antecedência, lembrando que esta comunicação depende do nível funcional de cada paciente, ou seja, caso o paciente esteja ciente e consiga ter força suficiente que facilite a transferência, esse movimento deve ser realizado por ele mesmo, com o auxílio do enfermeiro, pois um dos objetivos da equipe é manter a autonomia do paciente dentro dos limites de sua capacidade atual e com segurança. É muito comum, na prática clínica, encontrarmos o paciente no leito em posição incorreta. Neste caso, antes de qualquer movimento de transferência, é necessário alinhar os segmentos corporais do paciente para a linha média, posicionando o corpo do paciente no centro do leito. Primeira transferência, decúbito dorsal para lateral. Para a realização do movimento de transferência, é necessário que o enfermeiro esteja sempre do lado ao qual o paciente será movido, ou seja, ficar no lado que vai virar o paciente. Para o movimento decúbito dorsal para lateral, o enfermeiro irá afastar o braço que se encontra do seu lado para o paciente não virar em cima do membro. O outro braço será posicionado em cima do dorso. Em seguida, o enfermeiro irá posicionar suas mãos, uma na região escapular do paciente e a outra no quadril. O enfermeiro irá fazer a contagem para que o paciente acompanhe o movimento. A gente vai virar em 3, 2, 1, foi. E o movimento é realizado, deitado para sentado. Para realizar o movimento de transferência deitado para sentado, o paciente se encontra no centro do leito. Neste caso, o enfermeiro sempre se comunica com o paciente, apoia suas mãos na região escapular, trazendo o tronco para a beira do leito, sempre do mesmo lado do profissional. Logo após, o enfermeiro posiciona suas mãos na região pélvica e realiza o mesmo movimento, para a beira do leito. Logo em seguida, o profissional irá posicionar suas mãos na região poplítea do paciente, posicionando as pernas do paciente levemente para fora do leito. Logo após, apoiará suas mãos na região escapular e fará o movimento de levantar do leito o tronco do paciente, o posicionando sentado na cama. No caso do paciente precisar ser melhor posicionado à beira do leito, o enfermeiro posiciona o braço do paciente sobre seu ombro de um lado e no lado oposto do corpo do paciente, seguirá com a outra mão na região poplítea e empurra para trás o paciente na cama. O mesmo movimento é realizado para posicionar o outro lado do corpo, mantendo o paciente posicionado corretamente sentado ao leito. Terceira transferência, cama para cadeira. Para realizar o movimento de transferência da cama para a cadeira, o enfermeiro posiciona o paciente sentado no leito, como foi descrito na cena anterior. Logo após, o profissional posiciona a cadeira à beira do leito, de preferência no nível superior da cama, em direção ao tronco do paciente, para quando, no momento do movimento, o profissional ter espaço para girar o corpo dele e do paciente com movimentos sincrônicos. Com o paciente sentado no leito, o profissional orienta o paciente a posicionar seus braços na região escapular dele, com o objetivo do peso dos corpos ficarem no mesmo sentido para melhor movimento. Em seguida, o profissional posiciona um dos seus joelhos com o do paciente. Nesse movimento, as pernas e os pés do paciente ficarão afastados uns dos outros, dando maior apoio e separados pela perna do profissional. Nesse momento, o profissional irá trazer o tronco do paciente para si com o movimento para cima, mantendo o paciente de pé. Em seguida, irá fazer um movimento de giro, os dois corpos simultaneamente,
em direção da cadeira. Em seguida, vai posicionar o paciente sentado, devagar, dobrando as pernas, mantendo as costas do paciente alinhada e sem forças para as costas do profissional que realiza o movimento. Na frente. Com o movimento já descrito, o enfermeiro da frente posiciona suas mãos na região escapular do paciente e o posiciona sentado no leito. Em seguida, o enfermeiro, posicionado atrás da cadeira, fará orientações para o paciente cruzar os membros superiores na frente do próprio tronco. Em seguida, com um movimento de trava, o enfermeiro, posicionado atrás da cadeira, ajustará suas mãos nos membros superiores do paciente e o outro enfermeiro posicionando suas mãos na região poplítea do paciente. E o movimento de transferência cama para cadeira será executado.